Existe uma frase que eu ouço há mais de 20 anos. O nosso time está sobrecarregado, nós não estamos conseguindo atender todas as demandas da empresa. Vamos abrir vagas e contratar mais pessoas. No vídeo anterior, eu comentei com vocês sobre uma empresa que é ocupada, né, é diferente de uma empresa produtiva e que nem sempre sair contratando pessoas é a solução para os problemas da empresa, né? No vídeo de hoje, eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso. Bom, se você não me conhece, meu nome é Ana Souza Jensen e aqui nesse canal eu tenho como missão a te ajudar a sair do caos operacional e encontrar clareza na sua operação. Bom, gente, contratar mais pessoas, né? Parece uma decisão muito lógica, né? Eu estou com um problema, tenho que entregar mais, eu vou contratar mais pessoas para fazer. Logo, tão simples assim. Há algum tempo, gente, eu estava acompanhando uma empresa que estava crescendo muito rapidamente. Os projetos começaram a atrasar, os clientes começaram a reclamar, os líderes estavam sobrecarregados e a solução, gente, parecia muito óbvia, que era contratar mais pessoas. 2 meses depois, os projetos continuavam atrasando. Só que agora havia um problema novo, né? Tinha mais reunião, mais alinhamento, a gente tinha mais dúvida, mais aprovações, mais retrabalho. E a empresa tinha mais gente e menos velocidade. Por que menos velocidade? Tem mais pessoas? Tem que ser mais rápido? Não necessariamente, gente. Quando tem mais pessoas, significa que tem que ter mais aprovação, tem que ter mais workflow, a gente tem que ter mais alinhamento. Tudo isso causa mais demora. E aí, gente, eu percebi uma coisa. A maioria dos líderes pensam que pessoas são igual máquinas, são iguais máquinas, né? Como assim, né? Se tem 10 projetos com 10 pessoas, logo, se eu contratar 20 pessoas, a gente atende 20 projetos. E essa conta, gente, nem sempre bate. E por que que não nem sempre bate? Se eu tenho mais pessoas, imagina que esses projetos precisam passar por uma área que precisa fazer uma atividade. Primeiro, essa área vai ter vazão? Existe uma criticidade, uma priorização. O que eu quero dizer? O fluxo, ele flui? Esse fluxo é fluido? Ou a gente pode ter um problema de fluxo? A gente precisa de mais alinhamento? E a tomada de decisão? Vão sair todas no mesmo junto? Nem sempre. A resposta é nem sempre. Às vezes um projeto sim, outro projeto não. E como resolver isso? Então, contratar mais pessoas nem sempre é a solução, tá bom? Cada nova contratação, gente, ela aumenta exponencialmente a complexidade, né? As interações dentro de uma empresa. Por isso, gente, que eu falo tanto de inteligência operacional. A gente precisa começar a olhar para isso como uma ciência de fato. A gente precisa começar a entender isso. Quer ver? Imagina uma orquestra. Eu estou ali, né, uma música, não sei se vocês já participaram de orquestra, já tocaram, vou contar um segredinho. Quando eu era muito jovem, né, 19 anos, 20 anos de idade, eu participei de uma orquestra, queria aprender música e eu quis aprender ali violino. Então vamos lá, vou usar o violino como exemplo, né? Então, assim, a gente quer melhorar, né? A gente quer colocar mais violinistas porque vai ficar muito bonito, né? A música vai ficar automaticamente melhor. Quem que vai organizar isso? 10 violinistas? Não sei se você sabe, tem primeiro violinista, segundo violinista, né? Tem toda uma hierarquia ali que funciona, né? Quem que vai organizar tudo isso? Quem vai tocar? Quando toca? Quem espera? Como que vai coordenar isso? Ah, o maestro vai coordenar tudo isso? Gente, para ter uma sinfonia precisa de uma ordem, senão mais 10 violinos só vai gerar mais barulho, tá entendendo? Empresas, gente, funcionam da mesma forma, tá? Quando um líder decide contratar mais pessoas, eu gosto de fazer sempre uma pergunta. O problema é falta de
capacidade ou é falta de fluxo? Você percebe que são coisas distintas? Como estão os processos, né? Existe uma demanda maior do que a equipe consegue atender? Se tiver, talvez faça sentido contratar. Mas se o trabalho está parado por falta de decisões, esperando aprovação, esperando informação, você não tem, gente, um problema de pessoas. Você tem um problema de fluxo. E colocar mais pessoas nesse fluxo só vai aumentar a complexidade dessa empresa. E uma frase que ficou marcada para mim ao longo da minha carreira é: toda contratação aumenta a capacidade. Eu não sei hoje em dia. Antigamente, quando a gente começava a trabalhar, e a gente sentava do lado da pessoa para aprender, eu ouvi diversas vezes: ai, quando a gente é novo, a gente atrapalha mais do que ajuda. E era totalmente constrangedor. Mas eu entendo o que a pessoa está falando, porque ela precisa fazer o trabalho dela e ela precisa parar para me explicar. Então, colocar uma pessoa nova vai demandar ainda mais tempo, tá entendendo? Quantas vezes tem empresas que contratam uma pessoa e a pessoa fica lá um mês sem fazer nada, esperando alguém ter tempo para conseguir explicar e ensinar o trabalho para ela. Aí você começa a ver que nem sempre contratar é a solução, né? E muitos líderes apenas pensam nisso, vamos contratar, né? Não pensam naquela complexidade que está a empresa, né? E, gente, a gente está falando ainda de uma era de IA. O que significa isso, né? Tem gente que tem medo que a IA vai substituir, talvez substitua no futuro, mas agora não é o caso, tá? Agora, o que a gente precisa agora é coordenar isso. O que a IA vai fazer por enquanto? Ela vai fazer trabalho repetitivo. A gente vai automatizar, né, coisas que repetitiva, tarefa que a gente não precisa, ela vai atualizar sozinha, automaticamente, até travei para falar. Vai organizar informações, analisar dados, tá? A IA vai fazer isso. Mas a gente precisa organizar essa operação para que a gente consiga fluir melhor. E a gente está falando agora de uma era de empresas que, se tinha antes 100 funcionários em um departamento, com IA, 30 funcionários pode dar conta. Então, precisamos desses fluxos mapeados. A gente precisa dessa clareza. A gente precisa de inteligência operacional. Então, na próxima vez que alguém falar para você que precisamos contratar mais pessoas, faça uma pergunta: o que exatamente está impedindo desse trabalho fluir? Porque se a resposta for que está lento porque não tem quem aprove, repense, né? Porque muitas vezes contratar mais pessoas é como tratar uma sinfonia, né? Um sintoma. Não, eu falei a sinfonia porque eu fiquei com a questão da orquestra. É como tratar um sintoma, não a causa, né? Você já viveu alguma situação parecida com essa? Que a empresa saiu contratando? Eu nem vou entrar no detalhe, gente, de empresa que incha muito, enche de gente, depois sai fazendo layoff. Nem vou entrar nesse mérito porque não nos cabe, né? Mas você já chegou a pensar nisso? Já tratou, já conheceu alguma empresa? Me conta aqui nos comentários. Na próxima semana eu quero falar também de um problema que parece com muita frequência: excesso de reunião. Vai ser um vídeo só para falar de reunião, tá bom? Aguardo vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e me acompanha aqui. Semanalmente nós temos vídeos para tratar desse tema. Um abraço.